Argélia, este momento tão bonito desta terceira viagem apostólica do Papa Leão XIV, o encontro com a comunidade argelina, recordando que é uma pequena comunidade neste país com maioria muçulmana, e o Santo Padre então na Basílica Nossa Senhora da África encontra com os seus irmãos na fé, a comunidade cristã local. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos Padre Pavel, na assessoria técnica temos Bruno Orti. Vemos então a capital da Argélia embaixo de chuva, que acolhe o Papa Leão XIV ao som deste bonito cântico que somos convidados agora a escutar para nos ajudar a viver também este momento de oração com o Santo Padre. Leão XIV, então, acompanhado por este bonito coral, é recebido na Basílica Nossa Senhora da África e ao beijar o crucifixo, também com água benta, abençoa os fiéis. E todos agora, então, entusiasmados, acompanham o Papa que entra na Basílica de Nossa Senhora da África. Leão XIV agora, vemos através das imagens, se direciona para o altar da Basílica e em um momento de oração se dirige diante do Santíssimo Sacramento. Momento então que podemos acompanhar agora. Leão XIV reza. Este foi o momento então de oração do Santo Padre, momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E Leão XIV também oferece flores. Coloca as flores aos pés também da imagem de Nossa Senhora. Esta é a homenagem do Pontífice à Virgem Maria. A Basílica de Nossa Senhora da África contempla o Mar do Alto, de 124 metros de altura, situado ao norte do centro de Argel, e liga então esta localidade tão alta da cidade por um teleférico até a parte baixa. Sua história está ligada a uma pequena estátua de bronze da Virgem Maria, que em maio de 1840 foi oferecida como presente ao bispo, primeiro bispo de Argel. Nesse momento nós acompanhamos então as palavras de boas-vindas do cardeal Jean Paul Vesco ao Santo Padre. Santo Padre, é uma grande alegria acolhê-lo na Basílica de Nossa Senhora da África, berço das irmãs e dos padres brancos, criados pelo cardeal Lavigière. Foi a partir daqui que o Evangelho se difundiu em muitos países da África. É, portanto, muito significativo que sua primeira viagem ao continente africano, como sumo pontífice, comece aqui.
Esta basílica é um espaço de encontro e de fraternidade. Mais de 9 em cada 10 pessoas que atravessam seu limiar são de religião muçulmana. Madame l'Afrique, como é frequentemente chamada aqui, está inscrita no patrimônio da Argélia e no coração dos argelinos. A inscrição que nos acolhe, rogai por nós e pelos muçulmanos, expressa a vocação materna de Maria para toda a humanidade e a vocação desta basílica, que recolhe tantas confidências e acolhe tantas manifestações culturais ou religiosas, entre as quais as jornadas marianas islâmico-cristãs. Mas são, sobretudo, as pedras vivas da nossa igreja que tenho a alegria de apresentar-lhe. A nossa igreja é uma igreja mosaico, composta por dezenas de nacionalidades. É uma igreja do norte da África saariana, da África subsaariana. É deste país, a Argélia, e também do mundo inteiro. Muitos dos batizados que formam nossas comunidades paroquiais são membros de igrejas evangélicas em seus países de origem, e juntos vivemos um ecumenismo muito concreto e muito natural. Estamos também ligados às outras igrejas, ortodoxas, anglicanas, evangélicas, adventistas, aqui representadas, com as quais vivemos uma verdadeira fraternidade. Saúdo também Frédéric Belaquet, testemunha viva e vibrante do judaísmo de Argel. Saúdo também em nome daqueles que não estão presentes nesta basílica, mas que acompanham a celebração por trás das grades de cerca de 60 prisões, que cerca de 70 de nós visitam regularmente em excelente colaboração com a administração penitenciária. Avec les églises orthodoxes, anglicanes, évangéliques, adventistes, qui sont ici représentés dans cette basilique et avec lesquels nous vivons une vraie fraternité. Je n'oublie pas non plus nos frères du judaïsme, également présents dans cette assemblée. Très Saint-Père, je vous salue enfin de la part de ceux qui ne sont pas présents dans cette basilique. Continua então Cardeal Jean Paul Vesco. Ele quer ser bispo de Argel, capital do país. Que visitent régulièrement nos aumôniers et aumônières sur l'ensemble du territoire national, en très bonne entente avec l'administration pénitentiaire. São aqueles migrantes em busca de um futuro melhor, aqueles que se encontram nestas prisões, cerca de 70, cuja vida prematuramente consumida muitas vezes termina numa situação complicada. Também existem aqueles dos quais a vida termina no fundo do mar ou no deserto, aqueles que buscam uma vida melhor. Conto com a sua oração e também asseguramos-nos as nossas orações, querido Santo Padre. La pluie ne parviendra pas à éteindre ce grand feu que vous allumez aujourd'hui. Et puis, Cardeal também traz palavras espontâneas, agradece pela presença do Papa que acende no coração de todos uma chama de esperança, de generosidade, diante das realidades difíceis que este povo vive, as perseguições. A presença do Papa, então, para todos é um conforto. Ele agradece também a presença de todos aqueles que estão presentes, fizeram possível este momento tão especial. Cardeal, então, é aplaudido pelo Santo Padre, aplaudido junto ao Santo Padre neste abraço. E assim continua este momento, encontro com a comunidade argelina, como escutamos, composta por diversas, então, religiões que vivem inclusive um ecumenismo. Passamos agora para o testemunho. Au diocèse de la Guatre-Gardaïa, dans notre communauté à la ville de Timimone. Au sein de la population qui nous accueille, a religiosa
apresenta então também a comunidade cristã. Témoigner de notre amour pour eux. Nous accompagnons les enfants vivant avec un handicap. A irmã Bernadette explica as atividades realizadas por elas, atividades sociais entre a população argelina. Ela diz: no início íamos de família em família, mas com o tempo o número aumentou e se tornou cada vez mais difícil visitar todas as famílias como deveríamos. Então resolvemos abrir as portas da nossa comunidade para acolhê-los. Depois, a mãe de uma menina com deficiência criou uma associação para crianças, também com deficiências. De acordo com as autoridades da diocese, colocamos nossas atividades com essas crianças e seus pais a serviço dessa associação, da qual eram membros. Par la grâce de Dieu et le soutien des personnes généreuses, aujourd'hui, l'association... Com a graça de Deus e o apoio de pessoas generosas, hoje a associação dispõe de um centro equipado para pessoas com deficiência, especialmente para as crianças. Nous effectuons des visites à domicile. Nous accueillons chez nous. Realizamos visitas domiciliares, acolhemos em nossa casa e participamos de momentos de alegria e de dor. Tudo isso permitiu estabelecer vínculos de confiança, amizade e familiaridade. Esses laços de proximidade nos permitiram tomar maior consciência da necessidade de ir às periferias de que falava o Papa Francisco e descobrir a riqueza do apostolado nesses ambientes. Avec notre petite expérience dans l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap et leur... Com nossa pequena experiência no acompanhamento de crianças com deficiência e de seus pais, afirmamos que essas crianças realmente não são apenas um problema a ser resolvido, mas irmãos e irmãs a serem acolhidos com amor. Eles são dos nossos e compartilhamos com eles as mesmas alegrias e os mesmos sofrimentos. Obrigado, Santo Padre. Foram essas então as palavras da religiosa que representa as irmãs de Notre-Dame du Lac-Bain, que atuam na diocese e realizam um precioso trabalho com as crianças com deficiência. Foi esse o testemunho então deste momento que acompanhamos agora, que traz as diversas realidades que vive a diocese, a comunidade ali presente. Temos um cântico que agora acompanha este momento e será seguido do testemunho de Raquel Anzeri. Ela é uma estudante pentecostal. Assim é definida, então, a apresentação da próxima pessoa que irá testemunhar. Raquel Anzeri. Vamos ouvir agora, então, o segundo testemunho. Santidade
excelências, distinto clero, queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com profunda gratidão e respeito que me encontro diante de vocês hoje. Meu nome é Raquel Anzeri, tenho 26 anos e venho do Quênia, o orgulho da África. Pela graça de Deus, consegui um Master em Ciências Políticas Energéticas pela Universidade de Techman. Sou cristã, criada em uma família pentecostal devota. Atualmente sirvo a Deus na Techman Fellowship, na paróquia de São Miguel de Tlemcen, como membro do coro, sob a orientação do padre Jean Toussaint, dentro da Diocese de Oran, conduzida por Sua Excelência o Bispo Davide Carraro. A Tlemcen Fellowship é um grupo interdenominacional composto por cerca de 50 estudantes que se reúnem para servir, louvar e adorar o Senhor na paróquia. Como comunidade cristã, nos reunimos de tempos em tempos para estar em comunhão por meio de atividades como as orações mensais de TZ, o retiro anual, as celebrações da Páscoa e do Natal, bem como outros encontros sociais. Faz parte de todas essas atividades é contribuir para fortalecer minha caminhada cristã no amor e na unidade. As atividades nos enriqueceram como comunidade, cumprindo a oração de Cristo no Evangelho de João 17, 20 e 21, para que todos sejam um só nele, como ele é um só no Pai. No meu país de origem, as denominações cristãs frequentemente atuam de forma independente. No entanto, na Argélia, vi um belo senso de comunhão que une os cristãos, aqueles que acreditam, além das fronteiras denominacionais. Acima de tudo, agradeço a Deus pela oportunidade de servi-lo neste país extraordinário e ao governo argelino por nos conceder paz e liberdade de culto. Papa Leão XIV, agradecemos por ser um bom pastor para a Igreja e por dedicar tempo para visitar o povo da África. Por fim, encorajo todos nós a viver a vida de Cristo, no amor, na humildade e na unidade, assim como nosso Salvador rezou por nós. Obrigado, que o Senhor o abençoe. Foi esse o testemunho de Raquel Anzeri, essa jovem queniana, com palavras que testemunham então a unidade, esse caminho, como ela mesma disse, interdenominacional do grupo que ela participa na universidade com outros estudantes que de diversas religiões cristãs se unem para servir, louvar e adorar o Senhor. Enquanto isso, o coral acompanha com uma canção este momento. Passamos então para o terceiro testemunho, que é de Emmanuel Ali. Ele é guia da Basílica. Meu nome é Emmanuel Ali. Colaboro com o serviço de acolhida na Basílica de Nossa Senhora da África, um lugar de encontro e reconhecimento entre todas as nacionalidades e religiões à sombra de Maria. Acompanho visitantes que vêm de todas as partes da Argélia e de outros países para descobrir a história da Basílica de Nossa Senhora da África, chamada Madame l'Afrique pelos argelinos. A história de Jesus e da Igreja na Argélia, por meio dos afrescos que nos falam através de figuras emblemáticas, históricas, trazem Santa Mônica, Santo Agostinho, a Mazik da Argélia e os santos mártires de Cartago. Os visitantes, alguns vêm sozinhos, outros em família,
Alguns vêm para recolher-se em silêncio, outros acendem velas para apresentar e confiar suas preocupações às pessoas que amam. Às vezes escuto pessoas que vêm com situações de vida complicadas, que trazem situações tristes em seu coração. Uma experiência comum é aquela daqueles que chegam à Basílica estressados e tensos por causa de circunstâncias de suas vidas. Quando vão embora, estão serenos e felizes por terem vindo. Sinto que é o Senhor que me colocou aqui, que me deu força e me sustentou. Une expérience commune, c'est que ceux qui arrivent dans la basilique stressés et tendus à cause des circonstances de leur vie, quand ils partent, ils sont apaisés et heureux d'être venus. Aqui aprendi a calma, o lugar e a atmosfera deste local são muito serenos. Aprendi também a estar próximo dos outros. Aprendi a paciência e responder às perguntas com simplicidade e amor. Aqui, buscamos construir pontes entre cristãos e muçulmanos para poder viver em paz. Esta é a nossa esperança, a esperança que buscamos construir. Os habitantes de Argel a chamam de Lalla Merian, um lugar de paz e fraternidade que reúne os argelinos em seu amor. Que Nossa Senhora da África rogue por nós e pelos muçulmanos. Foi esse o testemunho então de Emmanuel Ali, ele que é um guia da Basílica, que atua então no serviço de acolhida da Basílica de Nossa Senhora da África e testemunhou aquilo que vivencia ao receber os visitantes, aquilo que também presencia através não só dos cristãos, mas daqueles que vêm à Basílica para um momento de reflexão e saem com o coração em paz diante da presença de Jesus e da Virgem Maria. Passamos agora para o quarto e último testemunho de Monia Zergan. Ela é muçulmana. Santo Padre, permita-me oferecer meu testemunho sobre a experiência humana que vivemos aqui em terra argelina. Uma experiência modesta de convivência que poderia ser um sinal de esperança para o nosso mundo. Precisamos muito ver que a fé verdadeira não se isola, mas abre, une, mas não confunde, aproxima sem uniformizar e faz crescer uma fraternidade autêntica. Na Igreja Católica na Argélia, na maioria dos serviços, trabalhamos lado a lado, cristãos e muçulmanos, compartilhando as mesmas preocupações: acolher, servir, escutar, cuidar dos mais frágeis, organizar encontros, também os recursos financeiros e empenhar-se para que os centros de atividade sejam lugares seguros que preservem a dignidade das pessoas. Esse serviço aos mais vulneráveis, às mulheres, às crianças, aos idosos, aos doentes, vividos juntos, cria uma fraternidade real que se fortalece na convicção de que servir ao ser humano é, antes de tudo, servir a Deus. Esse serviço se alimenta de tudo o que colocamos nele: nossas competências, nossa dedicação, nossa paciência, nosso perdão, nossa compaixão e nossa benevolência. Convivo todos os dias com os meus irmãos e irmãs cristãos, os vejo rezar, celebrar, viver sua vocação com fidelidade.
e sem confundir nossos caminhos, eu, que rezo a Deus segundo a tradição muçulmana, encontro-me na mesma disposição interior. Buscar Deus, aprender a amá-lo mais e deixar-me transformar para me tornar melhor em relação aos outros. Acontece frequentemente, como hoje, de eu participar de momentos importantes da vida cristã em união com minhas irmãs e irmãos cristãos. Por sua vez, minhas irmãs e irmãos cristãos celebram conosco, muçulmanos, nossos momentos de festa e compartilham nossos momentos de sofrimento. Eles foram para mim de imensa ajuda e imenso consolo na provação da doença. Pude contar com sua proximidade, sua solidariedade inabalável, sua delicadeza e suas orações. Viver ao lado de uma comunidade do movimento dos focolares é para mim uma experiência concreta. Vivo ao lado deles. Seu compromisso cotidiano de colocar em prática o amor ao próximo frequentemente me interpela e me faz compreender que a vida não é feita principalmente de grandes obras visíveis, mas de uma comunhão vivida dia após dia, onde o Senhor nos coloca, que a fraternidade também se constrói nos gestos simples, um sorriso, uma saudação que vem do coração, uma palavra benevolente, um serviço prestado sem esperar nada em troca, e nas pequenas coisas da vida cotidiana. Desejar felicidades em uma festa, compartilhar uma refeição após um tempo de jejum, escutar o significado espiritual de uma celebração. Essa vida compartilhada, no qual descubro que o Senhor age no encontro sincero com o outro, que não é uma ameaça, mas um dom, faz-me tomar consciência de que aspiramos a mesma dignidade, amor, justiça e paz, que é possível caminhar juntos na confiança e na esperança. Para nós aqui na Argélia, como em outros países, o caminho não terminou e todos os dias precisamos reaprender a humildade e o amor. Dou graças a Deus que é um e, no entanto, ama a diversidade que Ele mesmo criou. E rezo para que, com nossos irmãos e irmãs cristãos, possamos contribuir humildemente para construir este mundo no qual se pode realmente viver, rezar, trabalhar e sonhar juntos. Foi este o forte testemunho, então, de Monia Zergani, muçulmana, que de forma muito concreta trouxe a experiência que vive ao lado dos cristãos, o respeito mútuo, a fraternidade verdadeira e também a partilha nas horas alegres e também nas horas de sofrimento, como ela mesma disse, emocionada ao recordar que os irmãos cristãos estiveram ao seu lado na hora da doença. Foram então palavras fortes dessa muçulmana que vive de forma tão real a fraternidade. Nós nos preparamos então para escutar um hino cristão muçulmano que se chama Felizes os Artesãos da Paz. Ouçamos.
Escutamos este belíssimo hino da paz, um hino cristão muçulmano, entoado com muita vitalidade, podemos assim dizer, pelo coro, que quis expressar também a unidade vivida entre eles com esta belíssima canção. E agora nós nos preparamos para ouvir o discurso do Santo Padre neste encontro com a comunidade argelina. Ouçamos com atenção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Queridos irmãos no episcopado, caros sacerdotes e diáconos, religiosos e religiosas, amados filhos da Igreja na Argélia, é com grande alegria e carinho paternal que me encontro hoje convosco, que sois uma presença discreta e preciosa, enraizada nesta terra marcada por uma história antiga e por luminosos testemunhos da fé. A vossa comunidade tem raízes muito profundas. Sois herdeiros de uma série de testemunhas que deram a vida, movidas pelo amor a Deus e ao próximo. Penso em particular nos 19 religiosos e religiosas mártires da Argélia, que escolheram estar ao lado deste povo nas suas alegrias e nas suas dores. O sangue deles é uma semente viva que nunca deixa de dar fruto. Vós sois também herdeiros de uma tradição ainda mais antiga, que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Nesta terra ressoa a voz fervorosa de Agostinho de Hipona, precedida pelo testemunho de sua mãe, Santa Mônica, e de outros santos. A sua memória é um apelo luminoso para que sejamos hoje sinais credíveis de comunhão, de diálogo e de paz. A todos vós, caríssimos, e aos que, não podendo estar presentes, acompanham à distância este encontro, expresso a minha gratidão pelo empenho diário com que tornais visível o rosto materno da Igreja.
Agradeço a Sua Eminência pelas palavras que me dirigiu e também a Raquel, Ali, Mônia e a irmã Bernadette pelo que partilharam. À luz do que ouvimos, gostaria que parássemos para refletir juntos sobre 3 aspectos da vida cristã que considero muito importante, em particular para a vossa presença aqui: a oração, a caridade e a unidade. Em primeiro lugar, a oração. Todos nós somos necessitados da oração. Ao dirigir-se aos jovens, São João Paulo II sublinhava-o assim: o homem, dizia ele, não pode viver sem rezar, do mesmo modo que não pode viver sem respirar. Apresentava assim o diálogo com Deus como um elemento indispensável não só para a vida da Igreja, mas para a vida de cada pessoa. Também São Charles de Foucault o compreendera, tendo reconhecido em sua vocação na presença orante. Assim escreveu: estou feliz por estar aos pés do Santíssimo Sacramento em todas as horas. E recomendava: rezai muito pelos outros, consagrai-vos à salvação do próximo com todos os meios ao vosso alcance. Oração, bondade, exemplo. A esse respeito, Ali, referindo-se à sua experiência de serviço em Nossa Senhora da África, contou-nos que muita gente vem aqui para se recolher em silêncio, para apresentar e confiar as suas preocupações e as pessoas que amam, e para encontrar alguém disposto a ouvi-los e a partilhar os fardos que carregam no coração. E observou que muitos partem serenos e felizes por terem vindo. A oração une e humaniza, fortalece e purifica o coração. E a Igreja Argelina, graças à oração, semeia humanidade, unidade, força e pureza à sua volta, alcançando lugares e contextos que só o Senhor conhece. Um segundo aspecto da vida eclesial, sobre o qual gostaria de me deter, é o da caridade. Bernadette nous en a parlé lorsqu'elle a partagé son expérience d'aide aux enfants en situation de handicap. Falou-nos disso, em particular, a irmã Bernadette, partilhando a sua experiência de ajuda às crianças com necessidades especiais e a seus pais. Neste testemunho, percebemos o valor da misericórdia e do serviço, não só como apoio aos mais frágeis, mas, sobretudo, como um espaço de graça no qual quem se deixa envolver cresce e se enriquece. A irmã Bernadette contou-nos como, a partir de um simples inicial gesto de proximidade, a visita aos doentes, nasceram como rebentos, primeiro um sistema de acolhimento e depois uma organização assistencial cada vez mais articulada, uma verdadeira comunidade na qual inúmeras pessoas participam, tanto nos acontecimentos alegres como nos dolorosos, unidas por laços de confiança, amizade e familiaridade. Um ambiente assim é saudável e revigorante, e não surpreende que nele quem sofre encontre os recursos necessários para melhorar a sua saúde, levando ao mesmo tempo alegria aos outros, como no caso de Fátima. Para todos, citamos as palavras simples do irmão Luc, o velho monge e médico da comunidade de Nossa Senhora do Atlas. Perante a possibilidade de partir e pôr-se a salvo de potenciais perigos, mas à custa de abandonar os seus doentes e amigos, ele respondia: eu quero permanecer com eles. E assim o fez.
Por ocasião da beatificação, Papa Francisco, ao recordar-se dele e dos outros mártires, afirmou: o seu testemunho corajoso é fonte de esperança para a comunidade católica argelina e semente de diálogo para a sociedade inteira. Esta beatificação seja para todos um estímulo a construir juntos um mundo de fraternidade e de solidariedade. Chegamos assim ao terceiro ponto da nossa reflexão: o compromisso de promover a paz e a unidade. O lema dessa visita são as palavras de Jesus ressuscitado: a paz seja convosco. Numa imagem retirada dos mosaicos de Tipaçá, lê-se: In Deo pax ex concordia sit convivio nostro, que poderíamos traduzir da seguinte forma: em Deus, que a paz e a harmonia reinem no nosso modo de viver juntos. A paz e a harmonia têm sido características fundamentais da comunidade cristã desde as suas origens, por desejo do próprio Jesus, que disse: por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A este respeito, Santo Agostinho afirmava que a Igreja dá à luz povos, mas estes são membros de um só. E São Cipriano escreve: o maior sacrifício que se pode oferecer a Deus é a paz que reina entre nós, e a nossa concórdia fraterna, e o ser um povo reunido na unidade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É maravilhoso hoje sentir que tanta riqueza de palavras e de exemplos encontra eco naquilo que acabamos de ouvir. Sinal disso, como nos recordou o Senhor Cardeal, é esta mesma basílica, símbolo de uma igreja de pedras vivas, na qual, sob o manto de Nossa Senhora da África, se constrói a comunhão entre cristãos e muçulmanos. Aqui, o amor materno de Lalla Meriem acolhe todos como filhos, cada um rico na sua diversidade, unidos pela mesma aspiração à dignidade, ao amor, à justiça e à paz. Filhos desejosos de caminhar juntos, de viver, rezar, trabalhar e sonhar, porque a fé não isola, mas abre, une, mas não confunde, aproxima sem uniformizar e faz crescer uma verdadeira fraternidade, como nos disse Mônia e como testemunhou Raquel, partilhando a sua experiência na Tecmen Fellowship, no mundo onde as divisões e as guerras semeiam dor e morte entre as nações, nas comunidades e até mesmo nas famílias, o vosso viver unidos e em paz é um grande sinal. Unidos, difundis a fraternidade, inspirando nos que vos rodeiam desejos e sentimentos de comunhão e reconciliação, com uma mensagem tanto mais forte e clara quanto testemunhada na simplicidade e na humildade. Uma parte considerável do território deste país está ocupada pelo deserto, e no deserto não se sobrevive sozinho. As adversidades da natureza relativizam qualquer presunção de autossuficiência e recordam a todos que precisamos uns dos outros e que precisamos de Deus.
qui ouvre le cœur au soutien mutuel et à l'invocation de celui qui peut donner ce qu'acontente. É o reconhecimento da fragilidade que abre o coração ao apoio mútuo e à invocação daquele que pode dar o que nenhum poder humano é capaz de garantir, a reconciliação profunda dos corações e, com ela, a verdadeira paz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a prosseguir o vosso trabalho na terra argelina como comunidade de fé coesa e aberta, presença da Igreja, sacramento universal de salvação. Obrigado por tudo o que fazeis, pela vossa oração, pela vossa caridade, pelo vosso testemunho de unidade. Asseguro-vos a minha lembrança diante do Senhor e, confiando-vos a Marie Notre-Dame d'Afrique, de coração, vos abençoo. Os aplausos ao Papa Leão XIV, após então proferir o seu discurso neste encontro com a comunidade argelina, que antes também escutou 4 testemunhos que motivaram inclusive as palavras que acabamos de ouvir do Santo Padre. Agora escutamos novamente o coro que entoa uma canção local, expressando certamente a alegria por este momento vivido com o Santo Padre. O cardeal se dirige então até Leão XIV e o presenteia com uma cruz peitoral. Este é o presente então da comunidade argelina a Leão XIV. Essa cruz ela é então feita com material próprio da região da Argélia e tem o logotipo da viagem. Este momento também é uma oportunidade para, através da música entoada pelo coro, para mergulharmos na cultura tão bonita do continente africano, sempre que traz como marca a alegria, as canções, os instrumentos. Nós então nos preparamos agora para receber a bênção do Papa a todos os presentes, que se estende também a nós. Neste momento nós estamos escutando a oração do Pai Nosso. Agora então a bênção do Santo Padre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, Ele que fez o céu e a terra. Sobre todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Já partimos então para a conclusão deste momento de encontro com a comunidade argelina do Santo Padre. Outra canção acompanha então a despedida de Leão XIV do altar, que se dirige, acende uma vela que está colocada precisamente então diante do ícone dos bem-aventurados, os mártires, e que se encontra na capela de Santa Mônica, momento de oração também para o Papa Leão XIV, como podemos acompanhar através das imagens. Leão XIV contempla o ícone dos bem-aventurados. O cardeal também pede que o Santo Padre abençoe a capela de Santa Mônica. E é bonito ver, através das imagens, o interesse do Papa Leão XIV ao escutar as explicações, ao interagir com todos os elementos que são apresentados, momentos significativos já neste primeiro dia da terceira viagem apostólica do Papa Leão XIV, primeira etapa então na Argélia, como acompanhamos durante todo esse dia. Chegada do Santo Padre, momento de oração no monumento dedicado aos mártires, o encontro com as autoridades, também a visita à grande mesquita, depois o encontro privado de Leão XIV com uma comunidade de irmãs agustinianas, que aconteceu na saída dele da mesquita, e antes de se dirigir então para este encontro com a comunidade argelina. Leão XIV visitou as religiosas que pertencem então à família espiritual da sua congregação de origem, os agustinianos. Foi uma visita privada ao centro de acolhimento e de amizade das irmãs agustinianas missionárias em Bab el-Oued, para prestar homenagem à memória de algumas religiosas dessa comunidade assassinadas na década de 1990 durante a Guerra Civil. Após um momento de oração com as irmãs e as palavras de saudação da superiora da comunidade, o Papa dirigiu-lhes algumas palavras, relembrando a história das duas mártires e de outros mártires como uma presença preciosa nesta terra que permitiu ao Papa descobrir uma dimensão inscrita no coração do que deve ser a vida agustiniana no mundo: dar testemunho, o martírio. A presença de vocês aqui significa muito, disse o Santo Padre, relembrando uma visita anterior, e destacou o dom que Santo Agostinho representa nesta parte do mundo, que é promover o respeito pela dignidade de cada um e de afirmar que é possível viver em paz, valorizando as diferenças. Por fim, o Papa agradeceu às irmãs e as exortou a seguir em frente, lembrando que a festa dos 19 mártires da Argélia se celebra em 8 de maio, dia da sua eleição. Foi este encontro, então, que precedeu este momento que estamos acompanhando, o encontro com a comunidade argelina. Agora o Santo Padre saúda os presentes, também recebe o carinho daqueles que representam toda a comunidade, retribui oferecendo também 1/3 a todos aqueles que o saúdam. Nos testemunhos ouvimos mensagens fortíssimas de exemplos de unidade, de comunhão entre diversas religiões, como o último testemunho, que foi o de Mônia, ela que é uma muçulmana, que fez questão de destacar o seu convívio pacífico com os cristãos, inclusive de apoio mútuo,
de sustento nos momentos de alegria e também nos momentos de sofrimento. Ela destacou que os cristãos participam das festividades muçulmanas em sinal de respeito, de unidade. Também os muçulmanos participam das celebrações cristãs, e disse que isso é uma riqueza, que é uma mensagem para todo mundo. E o Papa fez questão de destacar em seu discurso que é possível caminhar juntos, viver, rezar, trabalhar e sonhar, porque a fé não isola, mas abre, une, não confunde, aproxima sem uniformizar e faz crescer uma verdadeira fraternidade, disse Leão XIV, recordando o testemunho de Mônia e também de Raquel, que viu uma experiência com diversas denominações cristãs na sua universidade. Leão XIV enfatizou: no mundo onde as divisões e as guerras semeiam dor e morte entre as nações, nas comunidades e até mesmo nas famílias, o vosso viver unidos em paz é um grande sinal. Unidos, difundis a fraternidade, inspirando aqueles que estão ao vosso lado. E dali nascem sentimentos e desejos de comunhão e reconciliação, com uma mensagem tanto mais forte e clara quanto testemunhada na simplicidade e na humildade. Leão XIV destacou 3 aspectos da presença da comunidade na Argélia, que foi a oração, a caridade e a unidade. Ao falar da oração, Leão XIV disse especificamente da Basílica Nossa Senhora de África, onde se realiza este evento, dizendo que a oração une e humaniza, fortalece e purifica o coração, e a Igreja Argelina, graças à oração, semeia humanidade, unidade, força e pureza à sua volta, alcançando lugares e contextos que só o Senhor conhece. As outras palavras, então, foram caridade e a unidade. Leão XIV citou Santo Agostinho em seu discurso, falando sobre a importância da unidade, quando Santo Agostinho afirmava que a Igreja dá à luz povos, mas estes são membros de um só. E aproveitamos para recordar que amanhã, então, Leão XIV viverá este momento de espiritualidade própria daquilo que é a sua congregação, sua origem religiosa, assim podemos dizer. Amanhã ele vai até o sítio arqueológico de Hipona, local então que traz as raízes agostinianas. E depois Leão XIV também amanhã visita uma casa de acolhida para idosos, celebra a Santa Missa na Basílica de Santo Agostinho e depois então se prepara para deixar a Argélia, com um momento de acolhida por parte das autoridades. Isso tudo amanhã, terça-feira, 14 de abril. E na quarta-feira pela manhã, Leão XIV parte para a segunda etapa, que será o país de Camarões. Acompanhamos agora Leão XIV, que deixa a Basílica Nossa Senhora de África, saúda os presentes e mais uma vez reforça a importância da unidade, do diálogo, da oração e da paz. Momento muito significativo que com certeza ficará já impresso nos nossos corações neste primeiro dia da viagem do Papa Leão XIV à Argélia, que depois seguirá mais 3 outros países. E nós, então, acompanharemos. Convido você a ficar informado de todos os passos do Santo Padre nessa terceira viagem apostólica através do nosso site vaticanews.va/pt e das nossas redes sociais, nosso Instagram, VaticanNewsPT. Desejo a todos um bom início de semana nesta segunda-feira. Agradeço a você que acompanhou a nossa transmissão e que a grande mensagem do Santo Padre de testemunhar a paz possa ressoar em nossos corações.
Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.